Boa noite, gente. Muito bom a gente voltar, mesmo enfrentando todos esses problemas que nós estamos passando, mas é importante que a gente se mantenha unido e estudando a doutrina, porque a doutrina nos serve como um benefício nesse momento, né? Como um atenuante para todo esse sofrimento. Nós vamos falar hoje sobre orgulho e humildade. É a continuação, né, do estudo do capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Bom, nós temos que fazer uma análise do mundo que nós estamos vivendo, né? Um pouco a ideia da epidemia, de todos esses fatos, mas vamos tentar entender os últimos anos, o que vem acontecendo nesse momento que nós sabemos, né, através das mensagens espirituais e da percepção que a gente tem do mundo, que nós estamos vivendo a grande transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Está bem claro isso. Por tantos anos estudando Espiritismo, a gente fala desse processo, mas não imaginava como que seria isso, né? E hoje nós estamos tendo uma pequena ideia de toda essa transição, dessa mudança. Mas o mundo que nós vivemos, esse mundo antes da epidemia, é um mundo de grande evolução científica, mesmo agora, mesmo com... A gente vê o processo todo da ciência nessa luta contra essa pandemia. Então, a gente diz, um grande progresso científico e um grande progresso material. Agora, esse progresso material, a gente tem que entender um pouco o que é matéria, porque hoje o nosso progresso material transcende aquela ideia comum de matéria, né, de uma coisa física, porque a evolução nossa, que nós estamos passando, passa por uma grande evolução do controle da energia, de tudo mais. Ou seja, a matéria, na essência total, como o Chico Xavier, André Luiz, através do Chico, dizia, a matéria é a energia condensada. Então, nesse processo todo que envolve o mundo que a gente não vê e o mundo que a gente vê, é uma grande evolução. E estabelece, toda essa grande evolução estabelece alguns outros parâmetros, alguns outros padrões. Até o padrão da felicidade mudou. O que era o objetivo de felicidade há 50, 60, 80 anos atrás mudou completamente. O objetivo da felicidade, para nos tornarmos felizes, ele passa a ser estabelecido por outras regras. Antes, a felicidade era uma coisa mais simples. Ser feliz era uma coisa mais simples. Hoje, ser feliz nos traz todo esse apelo, todos esses novos valores, né, que foram estabelecidos por essa sociedade de avanço forte. Se nós voltarmos os nossos olhos aos nossos antepassados, lá os Homo sapiens, no seu início da sua formação, quase primata ainda, ele tinha a evolução estrutural do indivíduo era assim: a tribo do Homo sapiens era comandada pelo mais forte. O mais forte, depois o mais forte começou a se aconselhar com o mais sábio. O mais sábio percebeu que ele podia ter o domínio do mais forte pela sua inteligência, pela sua sabedoria, e passou a ser ele a figura mais importante. E logo depois veio o mais rico. Quando o Homo sapiens começou a armazenar poder, a armazenar bens materiais, veio o mais rico, porque o mais rico botou a seu soldo o mais forte e o mais sábio. Então, essa evolução mostrou um homem sábio extremamente competitivo, mas usando a evolução da sociedade para exercer essa superioridade, essa competitividade. E isso daí trazia uma seleção natural. O mais forte sobrevivia, o mais sábio sobrevivia até ao mais forte, e o mais rico sobrevivia a todos. Então, ele criou uma espécie do vencedor. E o homem passou a ter como referência o vencedor. E aí ele começa a estabelecer o quê? O orgulho. Porque ele está preso ainda a um egoísmo, preso à sua matéria, espíritos nas suas primeiras encarnações, e sabendo que ele precisa ser o vencedor dessa disputa, para ele sobreviver. E o vencedor traz a ele, o sentimento de vitória traz a ele o princípio do orgulho, e ele se sente orgulhoso.
Quer dizer, então nós vamos descobrir o orgulho como uma característica do espírito lá no início da escala evolutiva. Mas nós continuamos nesse processo e trazemos esse orgulho para o nosso tempo de hoje. O orgulho, então, fica bem claro para a gente, de uma forma bem racional, que o orgulho é um sentimento atrasado no princípio evolutivo do homem. É um princípio lá das nossas primeiras encarnações, que está de tal forma enraizado em nosso espírito que nós não conseguimos nos livrar dele, né? E como que se desenvolve o orgulho em nós? Duas coisas duas ações são características do orgulho. O orgulho se caracteriza por duas ações principais. Uma é a ação de desprezar. Quem tem orgulho despreza, tá? Ele sente e manifesta uma desconsideração pelo próximo. Então, a primeira faceta do orgulho é o desprezo. Quem despreza o próximo está mostrando orgulho, esse sentimento atrasado do espírito humano. E a outra manifestação, outra ação, é o menosprezo. Então, o que é menosprezar? É se colocar acima de tudo e de todos. Menospreza, pouco valores aos outros, aos próximos. E isso também é uma característica desse sentimento primário nosso, do orgulho, né? E esse sentimento, é interessante que o desprezo e o menosprezo, ele independe de classe social, independe de riqueza. Ele ocorre por uma falta de percepção da grandiosidade da vida. Nós menosprezamos e desprezamos os outros porque não temos conhecimento, não temos a percepção da grandiosidade da vida, do objetivo da vida. Nós continuamos ainda presos a esse sentimento lá atrás, que nós queremos só sobreviver e valorizar o nosso espírito através disso, né? Mas o orgulho, ele vai chegando a um ponto que ele começa a nos desestabilizar a nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho, nesse item do capítulo 6, os Espíritos dizem assim: quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune os soberbos, né? Então, nesse momento, quando nós estamos envolvidos por esse processo de orgulho, né, esse grande processo de orgulho na nossa mente, nós esquecemos dessa lei principal que nos deu orgulho, que é a lei da evolução. E nós não percebemos que a evolução se dá em todas as áreas. Não adianta nós termos um grande conhecimento científico, um grande conhecimento social, um grande conhecimento das ciências, se nós esquecemos da natureza evolutiva de tudo. E que esse orgulho nos faz que nós tenhamos as nossas vidas centradas especialmente em nossos desejos, na satisfação dos nossos sentidos, na nossa vaidade, e que o orgulho traz uma falsa sensação de realização. Quando nós não tivemos esse momento, quando nós não percebemos esse momento que é tudo falso, que é tudo efêmero, que é tudo passageiro, e que nós temos uma lei de evolução que a gente precisa fazer o nosso espírito crescer e sair dessas garras do orgulho, nós começamos a ver o nosso castelo desmoronar, né? No campo individual. Quando a gente fala do castelo desmoronar no campo individual, eu me lembrei do Buda. Porque o Buda tinha uma vida maravilhosa. E um dia, quando ele sai do castelo disfarçado, ele encontra três coisas: a morte, a doença, que significa a dor, e a velhice. E ele percebe que isso é inexorável, que a nossa vida caminha para isso. E que não adiantava ele ter todas as riquezas, todos os cuidados que os pais tinham por ele, todo o castelo e tudo mais, se a sua vida caminhava para a morte ou para a dor, quer dizer, a doença, ou para a velhice. E era inexorável isso, né? Então, Buda percebeu que não existia aquele motivo da gente se orgulhar tanto, dele se orgulhar tanto, ou seus pais se orgulharem tanto, se o destino dele seria esse destino inexorável. Então,
para que ele enfrentasse esse desmoronamento de valores, ou essa reconstrução de valores, ele precisava se conhecer profundamente. E se conhecendo profundamente, ele entenderia a doença, a dor, a velhice e a morte. E no plano coletivo nós estamos vendo agora mesmo essa pandemia. Quer dizer, o que adianta? Essa pandemia iguala todos nós. O que adianta os nossos orgulhos, orgulhos de nossas posses, orgulhos de nossa inteligência, do nosso conhecimento, dos nossos bens materiais, de tudo que nós temos? O que adianta diante de um quadro desse, que pode evoluir para um campo de sofrimento muito grande, né? Nós aqui no Brasil estamos assistindo isso, mas os povos europeus, os povos do Oriente Médio, do Extremo Oriente, os próprios americanos, que passaram por um processo de grandes guerras, eles entendem bem esse conceito coletivo, né? Vocês imaginam um país devastado por uma guerra, a sensação de perda de todos os valores. O que adianta você ser orgulhoso se você não tem nada? O que adianta você ter extrema vaidade se tudo se acaba, tudo se vai, tudo se esvai? Então, no plano coletivo também nós temos isso, né? O Hamed diz o seguinte, que o nosso orgulho costuma nos transformar em super-heróis. Nós achamos que quando nós estamos com o nosso ego satisfeito, nós podemos tudo. Nós somos super-heróis. Mas quando nós deparamos com o fim da ilusão, chega o desespero, né? Então, a pergunta seria a seguinte: se esse orgulho, um princípio que está lá junto do nosso princípio espiritual, que vem em encarnações dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, né? E a sina desse orgulho é ser desmontada pelos fatos da vida que são inexoráveis, eles vão acontecer, são inevitáveis, todos eles são inevitáveis. Qual é a nossa sina? É o sofrimento? É o que os filósofos chamam da angústia existencial? Existir é caminhar para o sofrimento? Não, existir é caminhar para o sofrimento porque nós estamos presos aos nossos orgulhos. Se nós evitarmos o orgulho e nós conseguimos a chegar a um ponto de um amadurecimento psíquico, um amadurecimento espiritual, nós vamos ter um entendimento da grandeza da vida. E nós vamos ter, dentro desse amadurecimento, a consciência do nosso interior. E esse processo de consciência do nosso interior, da percepção do processo evolutivo, nosso espiritual, individualmente falando, e do nosso mundo, faz com que nós tenhamos o grande processo de mudança, o grande processo, a grande transformação do nosso espírito, a transformação de toda aquela ação de orgulho para uma ação de humildade. E é interessante que o Kardec coloca, o espírito que fala nesse trecho do Livro dos Espíritos, coloca que a humildade deve estar extremamente vinculada ao processo de caridade, que é a hora que nós nos desprendemos do nosso orgulho. Ora, se eu não tenho toda essa vaidade, se eu consigo entender a lei da vida, se eu não estou preso aos benefícios dessas sensações materiais, se eu não estou preso a esse desejo estabelecido e organizado por uma sociedade, e eu estou livre dentro do meu pensar, se eu consigo descobrir que nada vale, tudo é passageiro, e não há motivo para eu ter orgulho de nada, e sim ter humildade, que toda essa coisa material que nos envolve, não é ela que vale, somos o que nós somos internamente. Eu gosto muito de uma passagem, que é de um sábio hindu, que ele era muito sábio, conselheiro do rei. E um dia chamaram o rei às pressas e falaram: precisa ir lá no pátio lá do castelo, porque o teu sábio endoidou, o teu sábio pirou. E o rei foi lá, encontrou o sábio nu, com as suas roupas penduradas num varal, e ele rezando para as roupas, agradecendo profundamente as suas roupas.
E o rei falou assim: mas por que você faz isso? Ele fala: porque eu entrei na cozinha do reino, do palácio, com as minhas roupas e todo mundo me tratou muito bem. E eu me senti como a pessoa mais importante que podia existir naquela cozinha. No dia seguinte, eu me vesti com roupas maltrapilhas e fui à cozinha novamente. E eu fui escorado de lá, fui expulso, me chutaram, me desprezaram. Então eu descobri que o valor que existe em mim está nas minhas roupas, não em mim. E quando nós estimulamos o orgulho dos outros, nós fazemos isso mesmo. Nós estimulamos as pessoas para que elas sejam reconhecidas pelo que é externo e não pelo que é interno. E aí nós deixamos de ser humildes por essa força maior dessa sociedade, do que nos é imposto dentro desses conceitos. Agora, o que é humildade? A humildade, ela tem algumas características, eu listei algumas que eu fui entendendo da minha pesquisa, eu acho esplêndidas, né? Ela diz assim: a humildade não gera expectativa. Olha, pensa um pouco nisso, a humildade não gera expectativa. Quando nós somos humildes, nós não temos sonhos impossíveis de ser realizados. Os nossos caminhos, né? E a segunda característica que eu pus isso é que a humildade nos aponta para caminhos possíveis. O orgulho nos dá caminhos impossíveis, caminhos que nós passamos a sofrer por não poder realizá-los. A humildade não. A humildade nos dá caminhos tranquilos, né? Ela nos ajuda a ser nós mesmos. A humildade tira todos os conflitos que o orgulho nos traz. Porque o nosso orgulho, quando nós não conseguimos realizar as coisas que nós queremos, que os outros pensam que nós somos, né? Quando nós chegamos nesse ponto, nós começamos a criar conflitos entre nós. A humildade nos alivia de todos esses conflitos, né? E a humildade dá clareza em nossa mente. Eu adorei essa expressão. A pessoa humilde pensa com consciência, pensa calmamente. Ela não faz exigências a si mesma. Ela vê tudo com clareza, vê o processo evolutivo, vê a dor com clareza, vê a morte com clareza, vê a velhice com clareza, porque ela percebe a lógica do sistema. Ela não está se sentindo obrigada a um processo que ela não tem controle, que é o que o orgulho nos leva, né? É interessante que nós colocarmos assim sobre um ponto de vista da história, nós vamos descobrir que os grandes homens, os grandes sábios da história da humanidade foram todos humildes. Não havia sábios arrogantes e prepotentes, eles logo eram desmascarados, né? E o Hamed diz o seguinte: a humanidade não tem a ver com a presença ou ausência, a humildade não tem nada a ver com a presença ou ausência de bens materiais, mas sim como uma forma de comportamento íntimo. O homem mais poderoso pode ser humilde, se ele tiver a consciência disso, se ele usar esse poder dele, não para se envaidecer, né? Por quê? Porque a humildade não se realça. O verdadeiro humilde não acredita que seja humilde. Vamos repetir? A humildade não se realça. O verdadeiro humilde não se acha humilde, né? Ele sabe que ele também foi um dia orgulhoso e arrogante, porque ele já passou por esse processo evolutivo, né? Se o mundo que nós vivemos hoje, muita gente poderia argumentar isso: mas o humilde é um cara inferior, é um cara submisso, é um cara pobre, né? E se o mundo nos apresenta isso, o mundo tem que mudar. Mas quando nós começarmos a perceber que a humildade se relaciona com o quê? Em vez de pensarmos que a humildade significa submissão, que a humildade significa inferioridade, vamos perceber o real valor da humildade, que ela significa distinção, significa gentileza, significa lucidez, significa graciosidade, simplicidade, os adjetivos que eu mostrei. A humildade diz isso. E quando nós chegamos a isso, nós vamos lembrar de Jesus.
Jesus disse assim, e está em Mateus isso, eu vou ler, depois eu comento. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos, e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós colocamos, como Jesus nos diz, na posição de humilde, brando, nós percebemos que o jugo é leve. O orgulhoso está sujeito a um julgamento contínuo, sobrecarrega a vida dele, aflige a vida dele, porque ele sabe que ele não se manterá totalmente, não se manterá para sempre naquela situação. Uma hora, o castelo dele, como disse no começo, vai desmoronar, e ele terá que buscar o fardo leve, o jugo suave de Jesus, que é descobrindo nisso o processo da transformação do orgulho em humildade.